Na aula de hoje, então, vamos aprofundar o tema da educação na Idade Média. Aqui simplesmente veremos, no geral, as grandes escolas. Não vou entrar em detalhes dos grandes centros educativos, sobretudo aqueles antigos mosteiros como Cluny, como a Abadia de São Vítor e outros. Assim, no geral, uma primeira aproximação que nós faremos agora à educação na Idade Média. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui simplesmente elencar, colocar em uma lista as etapas principais da educação na Idade Média. Então, do século V, onde se dá o início da Idade Média, com a queda do Império Romano no Ocidente, até o século IX, ou seja, até antes da sagração, da coroação de Carlos Magno, nós temos um período das invasões dos bárbaros e um período da formação do Sacro Império Germânico. E alguns autores que se destacam nesse período, por exemplo, nós temos Boécio, um grande filósofo e teólogo, também tradutor, comentador de textos de Platão, de Aristóteles. Nós temos os escritos do pseudo Dionísio Areopagita, muito importantes. Nós temos também Alcuino de Ior, que ele foi mestre de escola, e também Scoto Eriúgena, também ele mestre de escola. Então, um período primeiro de invasão dos bárbaros e de nova evangelização. Então, esse período aqui é muito marcado por uma educação, sobretudo monacal. Veremos depois os diversos tipos de escolas na Idade Média. Uma segunda fase vai do século X ao século XI, marcado pelo período das investiduras, das cruzadas e das grandes reformas monásticas. Aqui nós temos o início, inclusive, da escolástica com Santo Anselmo, com Abelardo, que era mestre da Escola de Artes, por exemplo, a Escola de Chartres, a Escola de São Vítor, entre outros. É o início, a primeira escolástica. No século XIII, nós temos o século de ouro da escolástica e também o período do surgimento das grandes universidades de Paris, de Bolonha, de Salamanca, entre outras. E aqui, esse período é marcado e se caracteriza pela presença de grandes doutores como São Boaventura, Santo Tomás de Aquino e o Beato Duns Scoto. E, finalmente, nós temos o último período medieval, também é o chamado período da escolástica decadente, que vai do século XIV até o século XVI. Aqui já nós estamos naquele período do primeiro renascimento. De fato, alguns escritores já colocam aqui o início da Idade Moderna, inclusive, mas de fato esse período aqui da escolástica decadente prepara o advento da modernidade. E esse escolasticismo decadente vai ter como grande doutor o próprio Ockham, Guilherme de Ockham. É um período marcadamente nominalista e também eclético. Esses daqui são as grandes etapas da formação da cultura naquele tempo. E esse período também nós podemos ver um desenvolvimento da educação de dois modos. Antes disso, se me permitam, na época patrística, ou seja, até metade do século V, até antes da queda do Império Romano,
E na patrística, a sala de aula por excelência era a catedral, era a igreja, onde o bispo era o mestre. Então, na época dos padres da igreja, nós vemos, por exemplo, que para as homilias dos bispos acorriam todo tipo de gente, pagãos, judeus, cismáticos, hereges e também os fiéis batizados, os catecúmenos. Então, grande quantidade de gente ia lá escutar a pregação do bispo. O bispo era considerado o mestre por excelência que ensinava. E portanto, naquelas celebrações da Igreja Patrística dos 4 primeiros séculos, o bispo vai ter uma preponderância. A partir da queda do Império Romano, e portanto o início da Idade Média, muda-se a circunstância e agora o mestre por excelência não é tanto o bispo, embora grandes bispos ainda continuarão ensinando nesse período, mas o foco agora se desvia para os mosteiros, sobretudo no Ocidente, os mosteiros beneditinos que vão surgindo, as grandes abadias vão sendo foco de cultura, de preparação e de civilização, né? Era a etapa, então, dos grandes mosteiros, né? Então, agora o mestre, o professor por excelência, é o abade. E o seu ensino se baseia muito na Lectio Divina, fazer uma leitura, uma explicação das Escrituras. Com o início do século X, ou seja, com o advento do período escolástico, o foco muda outra vez. O mestre, né, o professor por excelência, já não é o bispo, como foi na época patrística, já não é o abade, como foi na época dessa primeira etapa na Idade Média, mas agora o mestre por excelência é o professor da escola, ou depois, quando surgem as universidades, é o professor universitário, né? Então, vai mudando um pouco o foco tanto do corpo docente, como também o lugar onde se exerce o magistério, né? Primeiramente nas igrejas, período patrístico, nos mosteiros, na primeira etapa da Idade Média, depois nas escolas e nas universidades. Na Idade Média, nós temos 3 tipos de escolas que, servatis servandis, imitavam ainda a formação da escola antiga, da época greco-romana. Tínhamos as escolas monacais, que estavam anexas a uma abadia, portanto. Nós tínhamos as escolas episcopais, anexas a uma catedral. Nós veremos aí também alguns personagens que ensinaram escolas episcopais e também eram famosas, conhecidas, sobretudo a partir de Carlos Magno, as escolas palatinas, ou seja, as escolas dos palácios, das cortes, dos príncipes. Então essa escola estava anexa a uma corte. A escola, fundada por Carlos Magno no século IX, e que foi dirigida por Alcuino de York, baseava-se na instrução elementar, né, no estudo da gramática, e depois no estudo das artes liberais, o trivium, gramática, retórica e dialética, e também o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Aqui cito o exemplo de Alcuino de York, que viveu entre os anos 730 e 804. Ele foi conselheiro do imperador Carlos Magno. Embora os primeiros manuais das artes liberais, ele elabora os primeiros manuais das artes liberais, apoiado nos escritos de Agostinho, de Boécio, de Isidoro de Sevilha, de Cassiodoro, de Beda e também autores pagãos como Prisciano, Donato e Cícero. Então,
Alcuino de York vai se inspirar nesses grandes padres da igreja, nesses grandes mestres do passado, para elaborar esses primeiros manuais de arte liberal. Alcuino ele nasceu na Inglaterra, formou-se na Escola Catedral de York, veja, e ali mesmo ele foi professor. No ano 780 ele é enviado a Roma e Carlos Magno o convidou e ele fundou em Aquisgrana uma escola palatina, ou seja, uma escola anexa ao palácio de Carlos Magno. No ano 796, Carlos Magno o faz então abade de São Martinho, né, do mosteiro de São Martinho de Tours. Então vejam, né? Alcuino, ele se formou numa escola catedral em York, na Inglaterra, foi ali professor, foi enviado a Roma para lecionar e depois fundou a escola palatina de Aquisgrana. Aqui eu cito para vocês as obras de Alcuino, simplesmente para informação, mas veja como tem uma preponderância das artes liberais. A gramática, dialética, retórica, ortografia, uma disputa, né, de Pipino com Albino escolástico sobre a razão da alma, né, um escrito dirigido à Virgem consagrada Eulália, sobre as virtudes e os vícios, o livro contra o herege Félix, depois outro livro contra Félix, um livro contra Elipando, sobre a fé, né, da Santa Indivídua Trindade, diversas questões sobre a Trindade, o livro dos Sacramentos, sobre o uso dos salmos, ofícios para os dias feriais, né, sobre as cerimônias do batismo, sobre a confissão dos pecados, digamos assim, aos alunos, né, da Abadia de São Martim, sobre os santos de Évora, da igreja de Évora, a vida de Santo Willibrordo, e depois proposições para instruir os jovens, né? Vejam como todos esses escritos de Alcuino nos mostram a sua dedicação nas artes liberais, sobretudo gramática, retórica e dialética, mas também na formação litúrgica. Fala sobre o uso dos salmos, os ofícios para as férias, as cerimônias do batismo. Portanto, Alcuino ele é um grande liturgista também, né? Ele é importante para o conhecimento da liturgia na Idade Média. Estas eram as escolas antigas, né? Desses três tipos, como eu lhes disse, poderia ser escolas anexas a uma abadia, anexas a uma catedral ou anexas a uma corte. Mas aqui tem um grande problema, esse tipo de escolas. Porque a sabedoria, né, o conhecimento que você adquire numa escola assim, vai depender também do grau de conhecimento do professor daquela escola. E é natural que um professor não saiba de tudo, né? Na Idade Média, é claro que os professores tinham um conhecimento muito amplo, muito mais amplo do que na nossa época, né? Na nossa época o conhecimento está muito fragmentado, nós fazemos muita especialização, né? Então, às vezes, até mesmo especialização para questões dentro da especialização, né? Então, não sei, o médico especialista no coração, talvez existem médicos que não são especialistas em toda a parte do coração, mas naquela veia específica do coração. Hoje em dia o conhecimento está muito fragmentado, muito especializado. O homem medieval ele tinha um conhecimento mais interdisciplinar, mais totalizante, sabia, era um conhecimento mais universal, sabia um pouco de tudo, né? Mas mesmo assim,
né? Nem todos somos bons em tudo. Portanto, uma da dificuldade dessas escolas monacais, das escolas também palatinas e catedrais, era que o professor ele era limitado. Então, o aluno aprendia aquilo que sabia o professor, né? Então, o conhecimento era, em certo sentido, se limitava. Então, se um professor era bom em retórica ou em gramática, os alunos aprenderiam retórica e gramática. Mas talvez o professor não conhecesse muito de astronomia, de aritmética, né? De filosofia. Então, tinha essa dificuldade, os alunos tinham que buscar o professor, peregrinar, buscar o conhecimento, e para isso era necessário, pois, ter grande fortuna e viajar muito. Então, vejam, era muito complicado estudar na Idade Média, nesse primeiro período. Com os surgimentos das universidades, a civilização ocidental conhece um grande progresso. Porque a universidade, o nome universidade, significa precisamente isso. Uma universidade, uma universalidade dos professores e dos alunos. Era uma espécie de corporação, uma corporação de professores e de alunos, onde você já não deveria estar peregrinando para buscar o conhecimento. Você já não era necessário viajar distâncias imensas, né? Mudar de cidade, às vezes mudar de país para ir ao encontro do conhecimento. Ali, em um só espaço, no mesmo lugar, você tinha a universalidade dos docentes, aí a universalidade, né? essa corporação de docentes e de alunos. Então, enquanto a escola medieval era inspirada na escola da antiguidade, as universidades foram criação original da Idade Média, da Igreja na Idade Média. Uma universidade era uma corporação de professores e alunos, como lhes disse, e havia duas faculdades principais. A Faculdade de Artes, onde se ensinavam as artes liberais, portanto, é uma continuação da escola medieval, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha também a faculdade de teologia, que nós podemos dizer que também era filosofia, né? Os antigos não distinguiam, não separavam, como fazemos nós hoje, teologia e filosofia. Então, para fazer teologia, é necessário uma base filosófica. Fé e razão são essas duas asas que nos levam ao conhecimento, né? Não podemos voar só com uma das asas. E o homem medieval sabia muito bem isto. Então, a faculdade de filosofia e teologia servia um pouco de centro de todas as outras disciplinas ensinadas, por exemplo, na faculdade de artes, astronomia, também retórica, gramática, etc., né? Até mesmo as ciências naturais, a filosofia natural, girava ao redor da teologia. E, portanto, muda também, então, o tipo do ensino com novas consequências. Já não era o abade, né, ou um professor da escola, mas confiava-se o ensino tanto a sacerdotes quanto a leigos, a professores em sentido técnico da palavra. E também o aprendizado era aberto a qualquer classe social. A Faculdade de Artes durava cerca de 6 anos aproximadamente e era propedêutica para a Faculdade de Teologia. O professor que guiava a Faculdade de Artes, os professores, né, dessa faculdade, eram o Magister Artium, o mestre das artes, e baseava-se predominantemente no uso da razão. E, portanto, na Faculdade de Artes
surgiam novas ideias. Era lugar, era bastião de novas ideias que surgiam. Nós vemos na Universidade de Paris, como muitas vezes o cardeal de Paris teve de intervir na Faculdade de Artes por causa das ideias que circulavam ali, né? Caindo, em certo sentido, em um racionalismo, rejeitando a fé, né? E depois havia também a Faculdade de Teologia, que durava cerca de 8 anos. Fundamentalmente era centrado no estudo da Escritura e na doutrina revelada. O método era o da leitura, lectio, né? Então o professor lia e comentava os grandes doutores, os padres da igreja, os grandes doutores, grandes filósofos, Platão, Aristóteles, né? Então se fazia uma leitura e se comentava essa leitura. E depois se abria para o debate, a disputatio, onde se fazia uma questio, uma pergunta, e os alunos interviam por primeiro, e depois o professor dava a resposta magistral, né? Então, praticamente este era, né, o modo de ensino das universidades medievais, né? Vejam que era muito apoiada na leitura, portanto, se apoiava nos grandes pensadores do passado, herdava essa tradição cultural civilizatória do Ocidente, mas ao mesmo tempo se comentava, se fazia progredir o conhecimento, se abria ao debate, a disputatio, e depois também as perguntas, os alunos exercitavam-se naquele conhecimento. Então era, por assim dizer, uma metodologia muito dinâmica e ao mesmo tempo também muito profunda. Se nós vemos os escritos medievais dos grandes mestres dessas primeiras universidades, como São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, nós vemos as diversas disputationes, né? As grandes disputas, os grandes debates ali por escrito, e também as questiones, as questios. Sem dúvida nenhuma, né? A Suma de Teologia de Santo Tomás de Aquino é um livro que espelha essas questões que eram debatidas em sala de aula, né? Então, as universidades surgidas ali na igreja medieval, pois vão se desenvolver ao longo dos séculos. Infelizmente, hoje em dia, as universidades perderam um pouquinho essa função de universalidade do saber. E a teologia ao centro das universidades dava essa liga, dava essa conexão entre as diversas ciências. As ciências naturais, as artes liberais, né? A filosofia. Então a teologia servia de fulcro, de centro, sobre o qual girava todas essas disciplinas, dando essa harmonização de todo o saber, né? Hoje em dia a universidade está muito fragmentada, né? Então acho que com certeza a universidade medieval tem muito ainda a nos ensinar enquanto projeto educativo dessa totalidade do saber. Claro que nada é perfeito, havia algumas deficiências também da faculdade, da universidade, né? Ou seja, naquele tempo também, embora ainda o saber estava muito unido, né, como tendo a teologia como centro, mas também começa a partir ali da Idade Média, do surgimento das universidades, o professor, né, que antes, né, o professor e o aluno buscavam o saber pelo saber, né, para realmente ele crescer no conhecimento das coisas, do mundo, adquirir uma sabedoria. Agora se passa a não tanto, às vezes alguns caíram nesse escolho de não buscar a sabedoria, mas buscar um diploma, né? Simplesmente ter aquela titulação, ter aquele diploma, sem querer realmente o saber anexo àquela titulação, né? Então, foi um grande perigo que começou a iniciar-se ali.
Contudo, né, em linhas gerais, a universidade é um grande patrimônio da civilização ocidental, criação da igreja, e que também, né, foi importantíssimo para o desenvolvimento das artes, das ciências, até os dias de hoje.